Graça e paz, queridos. Em Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 19, nós lemos assim: Tendo, pois, irmãos, confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, porque o véu foi rasgado. Aleluia. Maravilhoso é estar em tua presença.
te louvar, te honrar. Amém. Bom dia, muito bem-vindos aí à nossa transmissão, nossos pensamentos devocionais da Igreja Batista de Imbitiba. Já estamos com 1 ano e meio, praticamente, de pandemia, fazendo essas lives todo domingo, e precedendo assim a nossa escola bíblica dominical, né? Hoje a gente tem a alegria de receber aqui na nossa sala de transmissão o nosso missionário Nathan Cardim. Os irmãos já ouviram falar bastante dele, que participa das nossas assembleias, né? E também tem sido motivo de nossas orações. Um jovem missionário, ainda aqui da nossa região, Conceição de Macabu, e já indo para o mundo, né? Um missionário da Jocum, Jovens com uma Missão, e também ele tem um ministério mais novo, que é The Word by Heart, que ele vai falar para a gente aqui. Então, eu espero que a estada do Nathan aqui conosco seja abençoadora e desperte também o interesse por missões na nossa juventude. O Nathan tem nos incentivado, né? Temos uma igreja missionária, estamos sempre envolvidos com missões, e agora a gente está com uma missionária nova chegando aqui na nossa administração. Logo vamos estar compartilhando com a igreja. Vamos dinamizar esse apoio, esse contato aí com os nossos missionários espalhados pela face da terra. Então, Nathan, você está passando um tempo aqui na sua cidade, não é? Voltando de um trabalho missionário, e a gente soube que você contraiu o vírus, né? Covid-19. E imagino que foi um tempo bem difícil, né? Queríamos ouvir você, Nathan, que Deus te abençoe, e comece falando para a gente aí como é que foi esse tempo, né? Os riscos, as lutas e o medo, essa situação tão difícil pela qual você venceu aí. Amém. A gente, eu pude ver o cuidado de Deus, né, na minha vida, até mesmo ainda mais durante esse tempo de enfermidade na minha vida, né? E interessante que esse ano, durante 5 meses, um pouco mais de 5 meses, 140 dias, né, eu fiz uma viagem, que eu vou comentar daqui a pouquinho, e no último destino, antes que eu estava fazendo um trabalho missionário lá em Palmas, né, ao vir para Conceição, para ficar com a minha família aqui, 15 dias antes de fazer uma viagem para fora, na Colômbia, que eu ia ficar esses dias aqui para curtir um pouco a família, descansar um pouco antes desse novo desafio. E quando eu chego aqui em Macabu, eu sinto alguns sintomas, vou fazer o exame, e logo de sexta para segunda já sai o resultado dizendo que eu estou com Covid, né? A princípio, nos primeiros dias foram sintomas leves, não estava sentindo quase nada, mas quando chegou assim pro 10º dia, e não fui nem eu que percebi, né? Minha tia percebeu que eu estava meio ofegante. Quando me levou para o hospital, eu estava com baixa, acho que, saturação. Aí acabou que eu já fui para o hospital e fiquei internado, fiquei 2 dias na UTI, no oxigênio, não fiquei entubado, mas fiquei com a máscara, né? E também depois fiquei ao todo 6 dias, e acabou que eu saí do hospital no dia que eu ia viajar. Ao sair do hospital, uma taxa tal do dedímero, que é uma taxa que tem uma grande questão da probabilidade de criar coágulos que podem virar trombose e tal, que tinha um máximo de 500, deu 8 vezes mal, deu 3.900 a taxa, né? Então eu fiquei 10 dias tomando remédio, estou até hoje tomando medicação própria para esse quadro, né? E fiz uma alimentação, mas graças a Deus, agora sexta-feira eu fui ao médico, fiz a consulta, e ele falou que eu já posso seguir a minha vida, já estou me sentindo bem, estou me sentindo já praticamente 100% recuperado, tenho feito exercícios pulmonares para recuperar a questão da respiração, tenho feito caminhadas aqui no Macabu,
para poder fortalecer o meu corpo novamente. Mudei minha alimentação para tomando vitamina de beterraba todo dia de manhã para melhorar o sangue. Então, eu tenho me empenhado aí a estar cada vez mais bem, de saúde, para poder me cuidar, para poder cuidar, né? Poder servir melhor, né? Então, foi essa a experiência que eu tive na Covid. Então, é sério o negócio, tem que se cuidar mesmo. E, então, como eu falei, eu fiz uma viagem pelo Brasil e eu tenho trabalhado com a Jocum. Agora, no dia 12 de julho, fazem 2 anos que eu tenho servido em missões na Jocum, né? Eu já estava no Rio Grande do Sul há mais de 6 anos, já comecei minha caminhada em missões em 2012, no Jesus Transforma, lá em Belém do Pará. E então, ano passado, aproveitando um pouco a questão da pandemia, eu fui para uma base da Jocum fazer um curso que eu queria fazer desde a primeira vez que eu tive contato com esse curso, que se chama Word by Heart. O Word by Heart é um ministério da Jocum, é uma escola da Jocum que tem por objetivo formar contadores de histórias do Evangelho, com a tentativa de contar as histórias o máximo possível do texto da Bíblia. Então, a gente estuda durante 3 meses para memorizar o Evangelho de Lucas, no meu caso. Existem outras escolas que trabalham com outros evangelhos, de Marcos, de João, de Mateus. E lá em Maringá, onde eu fiz a minha escola, a gente trabalhou com o Evangelho de Lucas. Então, hoje, graças a Deus, eu tenho 1 hora e pouco do Evangelho de Lucas memorizado por histórias. A gente cria a imagem das histórias e pega as palavras e tenta contar como se nós fôssemos testemunhas oculares, como se nós estivéssemos ali e tivéssemos sido como um Pedro, um João, alguém que pudesse ter tido a experiência de enxergar, né, essas histórias. Trabalha muito nessa questão de criar imagem, criar vínculos com a história. Então, eu concluí o tempo teórico dessa escola em dezembro. Aí existe também, todo curso na Jocum tem o prático. E para quem quer continuar trabalhando com o Ministério do Word by Heart, é necessário que faça esse tempo de prático. E esse prático, ele tem 4 requisitos. O primeiro requisito é fazer 32 apresentações do Word by Heart, como essa que eu vou fazer daqui a pouquinho, dar 16 seminários, onde em 3 a 4 horas eu consigo ensinar como memorizar e contar uma pequena história do Evangelho de Lucas. E o terceiro requisito é ser obreiro numa escola do Word by Heart, ficar 3 meses na base ensinando as histórias do Evangelho de Lucas. E quarto requisito é memorizar mais um livro da Bíblia com pelo menos 4 capítulos. Então, para cumprir esses 2 requisitos das 32 apresentações e dos 16 seminários, eu tinha um sonho na adolescência, quando eu comecei a tocar violão e eu vi Oficina G3, Fruto Sagrado, de ter uma banda, um ministério, alguma coisa assim, para sair pelo Rio, pelo Brasil, tocando nas igrejas, nas praças, fazendo evangelismo e tal. E eu posso dizer que a música ela não realizou esse meu sonho, mas o evangelho ele realizou esse sonho. Então eu tive uma ideia, já quando eu estava fazendo a escola lá no ano passado, de fazer uma viagem pelo Brasil, apresentando o Word by Heart nas igrejas, dando seminários nas bases da Jocum, espalhados pelo Brasil. E então, no dia 10 de janeiro, eu coloco o pé na estrada e Deus me dá o privilégio de poder ter a experiência de ter passado por todas as capitais, todos os estados do Brasil. Eu estava aqui no Rio, eu fui para Porto Alegre, e de Porto Alegre eu comecei oficialmente as viagens, né, subindo pela Paraná, São Paulo, Campo Grande, aí passei pelo Centro-Oeste, pelo Norte, Porto Velho, Acre, Manaus, todos os estados do Norte, todos os estados. Aí fui descendo pelo Nordeste, né? São Luís, Teresina, Fortaleza, fui descendo.
até de novo chegar lá, passar por Florianópolis, que eu tinha deixado para o final, e chegar em Porto Alegre e concluir esta viagem, que deu cerca de 140 dias de viagem, né? Então, e nessa viagem eu pude concluir os dois mais difíceis requisitos, que seriam os 32 apresentações de 16 seminários. Eu já fiz mais de 40 apresentações e já dei mais de 20 seminários do Word, né? Então, agora eu posso também já compartilhar com os irmãos que eu estou com mais 2 desafios missionários agora, que, graças a Deus, eu estou com a passagem comprada para o dia 13, com essa liberação médica, dizendo que já posso voltar para as minhas atividades. Ele apenas deu uma ressalva que eu tenho que comprar uma meia especial, uma tal de meia antitrombo, para poder viajar de avião, de ônibus, sem ter nenhum risco. Então, estou agora, dia 13, com uma viagem para a Colômbia, onde estarei dando por 2 semanas aulas numa escola do Word by Heart, e depois de lá eu estou sonhando em ir para a base de Pichilemu, para ficar os 3 meses numa base da Jocum, ensinando agora o Evangelho de João, ensinando e aprendendo e ensinando as técnicas de memorização, e também tendo mais essa experiência de aprender um pouco das histórias do Evangelho de João para somar no meu repertório de histórias do Word by Heart, né? Então, esses são os próximos passos que eu tenho sonhado, e também quero aproveitar para deixar aqui compartilhado que nesse período que eu tenho estado em Macabu, um pouco mais já de um mês, tenho conversado com alguns pastores aqui da minha cidade para fazermos em dezembro um projeto chamado A Bíblia em Cada Casa, no qual nós distribuímos uma Bíblia para cada casa de um determinado bairro ou cidade. E nós queremos fazer isso aqui em Macabu, já temos 13 igrejas confirmadas para esse projeto, e deixo o convite para os irmãos que quiserem participar em dezembro. Então, isso é o que Deus tem nos permitido viver agora, alguns meses atrás, e que nós temos almejados para os próximos meses, né? Então, nesta manhã, eu gostaria de compartilhar um pouco de uma apresentação do Word by Heart para a igreja, certo? Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que, desde o início, foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a um homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou preocupada com esta saudação, pensando no que poderia significar estas palavras. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus o dará ao trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? E o anjo lhe disse: O Espírito do Senhor virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parente, já está em seu 6º mês de gestação. Aquela que diziam ser estéril dará à luz em sua velhice, pois nada é impossível para Deus. Maria disse ao anjo: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então, o anjo a deixou. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o império. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador na Judéia. E todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim também, José foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que estava prometida em casamento e estava grávida.
enquanto estavam ali, chegou o tempo de nascer o bebê. Ela deu à luz o seu primogênito, envolveu em panos e colocou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e que durante a noite tomavam conta de seus rebanhos. E apareceu o anjo do Senhor e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Eles ficaram assustados e com medo, mas o anjo lhe disse: não tenham medo. Estou lhes trazendo as boas novas que são de grande alegria para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu-lhes o Salvador, o Cristo. Isto lhes servirá como sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede seu favor. Então, os anjos os deixaram e foram para o céu. Os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu, o que o Senhor nos deu a conhecer. Correram para lá e encontraram José, Maria e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. Todos estavam admirados com as palavras dos pastores. Maria, porém, guardava sobre essas coisas, refletia em seu coração. Então os pastores voltaram, louvando e glorificando a Deus por tudo o que tinham visto, ouvido e como lhes fora dito. E Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca na Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca na Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca em Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi neste ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João disse a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de desamarrar suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Trará a pá em sua mão, a fim de limpar a sua eira. Guardará o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhes pregava as boas novas. Quando todos estavam sendo batizados, Jesus também foi. Enquanto orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E do céu se ouviu uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, cidade que havia sido criado. E no dia de sábado, entrou na sinagoga, como era de seu costume. Levantou-se para ler e foi entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar a libertação aos presos, para recuperar a vista dos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. Então, Jesus continuou: hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Todos estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas se perguntavam: não é este o filho de José? Então Jesus disse: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faz aqui em sua terra o que ouvimos que fizeste lá em Cafarnaum. Asseguro-lhes que nenhum profeta é aceito em sua terra. E digo, nenhum profeta, que também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Contudo, nenhum deles foi purificado. Também haviam muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda a região. Ao ouvir isso, na sinagoga, todos ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram da cidade, levaram até o topo da colina sobre o qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo ao precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Jesus estava perto do lago de Genezaré. Uma grande multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus.
viu à beira do lago 2 barcos deixados ali por pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num deles, a quem pertencia a Simão, e pediu que afastasse um pouco da praia. Simão disse: Senhor, esforçamos a noite toda, não pegamos nada, mas porque és tu que está mandando, vou jogar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Fizeram sinais para o seu companheiro do outro barco para que viesse ajudá-lo. Quando vieram, encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Ao ver isso, Simão prostou-se aos pés do Senhor e lhe disse: Senhor, afasta-te de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócio de Simão. Eles, então, arrastaram seus barcos para a praia. Jesus disse: de hoje em diante vocês serão pescadores de homens. Eles arrastaram seu barco para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão. Os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor de seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Quando andava pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Mas Jesus respondeu: as raposas têm as suas covas, e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E ainda outro Jesus disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus, porém, lhe disse: deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você vá e proclame o reino de Deus. E ainda outro disse a Jesus: vou seguir, Senhor, mas deixa primeiro voltar e despedir da minha família. Jesus lhe disse: ninguém que põe a mão no arado e olhar para trás é apto para o reino de Deus. Certa ocasião, um perito na lei se levantou para pôr Jesus à prova e perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: o que está escrito na lei? Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, e todo o seu entendimento, e ame ao próximo como a ti mesmo. Jesus disse: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas o homem, querendo justificar-se, perguntou: e quem é o meu próximo? Então, Jesus lhe contou essa parábola. O homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes o espancaram e se foram, deixando-o quase morto. E aconteceu que descia pela mesma estrada um sacerdote, e quando viu, passou pelo outro lado. Assim também o levita, quando chegou perto e viu o homem, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, quando se aproximou e viu o homem, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo, colocou sobre o seu próprio animal e levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse a ele: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Então, Jesus perguntou ao perito na lei: qual destes 3 você acha que foi o próximo que caiu nas mãos dos assaltantes? E o perito na lei respondeu: que agiu com misericórdia. Jesus disse: vá e faça o mesmo. Caminhando Jesus, seus discípulos, entraram em um povoado onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta estava preocupada e inquieta com muitas coisas. Aproximou-se do Senhor e disse: Senhor, não te importa que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz que me ajude. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está ocupada e inquieta com muitas coisas,
Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Jesus lhe disse: Homem, quem designou o juiz ou árbitro entre vocês? E disse: Cuidado, fiquem sobre aviso contra todo tipo de ganância, pois a vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Então, Jesus lhe contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: que farei? Não tenho onde armazenar minha colheita. Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descansa, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Olhando para os seus discípulos, Jesus disse: Eu lhes digo, não se preocupe com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas? Observe os corvos. Eles não trabalham, eles não colhem, não plantam, não colhem, não têm armazéns nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. Você tem muito mais valor do que as aves dos céus. Qual de vocês, que por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que não pode sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observe como crescem os lírios. Eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não se preocupe com o que comer ou beber. Não se preocupe com isso, pois é o mundo pagão que corre atrás dessas coisas. O Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Venda o que tem e dê esmolas. Faça para vocês bolsas que não se gastem com o tempo. O tesouro no céu, que ladrão algum chega perto e traça nenhuma destrói. Pois, aonde estiver o seu tesouro, também estará o seu coração. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegre-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Com a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, vai à casa e procura atentamente até encontrá-la. Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eles dizem da mesma forma que haverá alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou. O homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Então, ele repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda a terra. Ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um cidadão daquela região e mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Me porei a caminho e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Em seguida, levantou-se e voltou para o seu pai. Quando estava ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão, correu para o seu encontro, abraçou e o beijou, e o filho disse ao pai:
pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai chamou do servo e disse, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloque o anel em seu dedo e calçado aos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e nos alegrar, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa e ouviu a música e a dança, chamando o servo, lhes perguntou o que aconteceu. E o servo lhe disse, seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo e recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. O pai saiu, insistiu com ele e ele disse ao pai, olha, todos estes anos tenho trabalhado como um escravo do serviço, nunca desobedeci as tuas ordens. Tu nunca me destes um cabrito para festejar com meus amigos. Agora, quando volta para casa, este teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas de novilho gordo, para ele? E o pai disse ao filho, meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é teu. Mas nós tínhamos que festejar a volta do teu irmão e nos alegrar, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão, ele perguntou o que estava acontecendo. E disseram, é Jesus de Nazaré quem está passando. Então ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, ele se perguntou, o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse, recupere a visão. A sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todos viram isso, deram louvores a Deus. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Zaqueu desceu rapidamente e recebeu com alegria. Todo o povo, ao ouvir isso, começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Então, Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Pilatos reuniu os chefes sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo, vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião, mas eu examinei na presença de vocês e não encontro base para as acusações que fazem contra ele. Portanto, eu castigarei e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar-lhes um peso durante a festa. Mas a multidão pedia insistentemente com fortes gritos que ele fosse crucificado. E a gritaria prevaleceu. Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que fora lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene quando voltava do campo. Colocaram-lhes a cruz às costas e fizeram carregá-la atrás de Jesus. 2 homens, ambos criminosos, foram levados com eles para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à esquerda. Então, Jesus disse, Pai, perdoe-lhe porque não sabem o que estão fazendo. As autoridades dividiram suas roupas, tirando sorte. O povo ficou observando essas coisas. E os líderes religiosos disseram, salvou os outros? Salva de ti mesmo, se tu és o Cristo de Deus escolhido. Os soldados, aproximando-se, zombavam dele e ofereciam vinagre, dizendo,
se tu és o rei dos judeus, salva-te de ti mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estava ali dependurados lançava insultos: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. O outro, porém, o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. E ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe disse: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia. Trevas cobriam toda a terra. Até as 3 horas da tarde, o sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se a meio quando ele bradou em outra voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, começou a louvar a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo começou a bater no peito e a afastar-se. Todos que conheciam, inclusive as mulheres que o seguiam desde a Galiléia, ficaram de longe observando essas coisas. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não havia consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judeia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo do Senhor Jesus, desceu, envolveu em panos e colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém nunca fora colocado. Era o dia da preparação, e estava para começar o sábado. Algumas das mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José, viram um sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida, voltaram para casa, prepararam os perfumes e as especiarias aromáticas e descansaram em obediência ao mandamento. No primeiro dia da semana, levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Elas ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, mas o homem lhe disse: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele tinha dito quando estava com você na Galiléia. Era necessário que o Filho do Homem fosse entregue nas mãos de homens pecadores, fosse crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então elas lembraram das palavras do Senhor Jesus. Quando voltaram do sepulcro, contaram tudo o que fora acontecido. As palavras delas lhes pareciam loucura, e eles não estavam acreditando nas palavras das mulheres. Pedro, todavia, levantou-se, correu para o sepulcro e, abaixando, viu os lençóis de linho e mais nada. Levantou-se e voltou admirado com o que acontecera. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Quando conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleópas, perguntou: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e dos homens. Os chefes de sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que era ele que iria trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Voltaram e nos contaram ter tido visão de anjos e disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como elas tinham dito, mas não viram. Então, ele perguntou: como vocês custam a entender? Como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Quando viu Cristo sofrer essas coisas para entrar em sua glória? Começando por Moisés e todos os profetas, explicou o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Ao se aproximar do povoado para o qual estava indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles pediam, insistentemente: fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então Jesus entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a eles. Os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas Jesus desapareceu da vista deles.
Eles perguntaram um ao outro: não estava queimando nosso coração enquanto nos expunha as Escrituras e nos falava no caminho? Levantaram-se e voltaram imediatamente a Jerusalém. Ali encontraram os 11 os outros que disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Os dois contaram tudo o que havia acontecido no caminho, como Jesus fora reconhecido quando partia o pão. Enquanto falava sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas Jesus lhe disse: por que vocês estão perturbados? Por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Sou eu mesmo. Toquem, vejam. Um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, Jesus perguntou: vocês têm aqui algo para comer? E lhe deram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. Jesus disse: era isso que eu tinha dito quando estava com vocês, que era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito ao meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, Jesus lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E disse que era necessário que o Cristo fosse morto e ressuscite ao terceiro dia, em que em seu nome seja pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, Jesus os deixou e foi elevado aos céus. Todos o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Amém, meus irmãos? Então, essa foi uma breve apresentação do Word by Heart. Eu costumo dizer que o objetivo do Word by Heart é contar as histórias para que despertem nas pessoas o interesse de poder ir nas Escrituras e conferirem e buscarem a lerem as histórias e mergulharem nas histórias, levar a igreja a ver as histórias como, de fato, algo que é importante, que nós precisamos conhecer, que nós precisamos estudar, que nós precisamos compartilhar, que nós precisamos pregar às pessoas que estão à nossa volta. Então, eu tive essa experiência de poder fazer esse ministério, essa escola, e estar, então, nesse tempo, me dedicando, e é algo que eu tenho, assim, me apaixonado, compartilhar o evangelho dessa maneira, poder contar histórias, e já pude contar em Uber, já pude contar em orfanatos, em escola, para criança, para adulto, em asilo, para idoso. Então, eu vejo que é uma ferramenta que ela consegue levar o evangelho em tribos de indígenas. Então, assim, a cultura oral é muito forte no Brasil. Então, a gente aprende muito por ouvir e por falar, por histórias. Então, é um ministério assim que me inspirou a cada vez mais estar estudando os evangelhos, estudando a palavra de Deus, a Bíblia, porque elas são que testificam a respeito da palavra da verdade, que é Jesus. Então, eu peço que os irmãos possam estar orando pela minha vida, pelo meu ministério. É uma alegria poder compartilhar um pouco desse ministério com os irmãos e do que Deus tem feito e ainda vai fazer. Amém, meus irmãos? Um abraço. Que maravilha, hein, irmãos? Que maravilha. O Natan ensina isso por onde ele está ministrando a palavra. Ele diz que vai colocando as cenas e vai mentalizando, né? Pela imagem, e aí vai fluindo tudo aquilo que você vai gravando. É impressionante. E ele quer ministrar esse curso na nossa igreja. E ele vai ministrar, não vai, irmãos? Vou. Já vamos falar. Tudo tranquilo aí? Tudo tá boa? Estou ao vivo? Acredito que sim. Então, eu falava da maravilha, né, dessa mentalização do evangelho, no caso aqui, o evangelho de Lucas. Fizemos uma viagem fantástica, né? Foi bom demais. E o Natan, ele ministra esse curso e, por certo, vamos ter no tempo e no espaço um momento de recebermos o curso lá na Igreja Batista de Imbitiba. Quero que os irmãos saibam que todos vocês estão
ajudando, incentivando e patrocinando. O Natan é um dos nossos missionários, já está com a gente aí há alguns anos, nem sei quantos anos. Talvez a gente possa melhorar, né, a ajuda, o incentivo com esse grupo novo de missões que estamos levantando aí na Igreja Batista de Imbitiba. Por certo, o Natan vai ser muito mais incentivado e vai estar muito mais próximo de nós. Obrigado, Natan. Espero mesmo que nosso povo, como eu, tenham sido muito abençoados pela tua palavra. Né? Fique firme, um jovem, diz ali o tema, né? A slogan da Jocum, né? Um jovem com uma missão. E Natan tem sido automotivado, né, para isso, um missionário automotivado, um chamado direto do Senhor. Graças a Deus por isso. Muito bom estar com você aqui. Quero lembrar que hoje à noite, às 19h30, nós vamos estar celebrando o culto lá no templo da Igreja Batista de Imbitiba, na Rua do Sacramento 328. Administração da palavra, louvores, e o Senhor vai ter mais um tempo, né, falar conosco. Assim seja, é o desejo do nosso coração, a nossa oração. Até o nosso próximo encontro, nesse Pensamentos Devocionais na Palavra, da Igreja Batista de Imbitiba. Todo domingo, às 9h, temos esse encontro aqui com você. A paz do Senhor, excelente domingo. Hoje, dia 25 de julho de 2021. Vamos deixar registrado aí esse tempo maravilhoso. Ao missionário Natan, né, nosso muito obrigado e até o próximo encontro. A paz do Senhor para todos vocês.